E aí, pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano de História. Nessa aula, a gente vai falar sobre o movimento abolicionista e a abolição. Vamos falar sobre duas leis, a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queiroz. Como essas leis vão fazer parte de todo o processo que vai levar ao fim da escravidão aqui no Brasil. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é o nosso intérprete, o Kelvin. E vamos começar? Vamos dar uma olhada qual é o objetivo dessa aula, por que a gente está estudando sobre isso? Bom, o grande objetivo é compreender a importância da Lei de Terras e da Lei Eusébio de Queiroz durante o segundo reinado e como essas leis vão ser importantes para nós chegarmos ao fim da escravidão no Brasil. Bom, vamos retomar algumas ideias. As leis, elas existem para reger as sociedades contemporâneas. E elas, já ao longo, inclusive, ao longo da história, elas vão estar presentes para tentar organizar, para tentar corrigir as falhas dentro das sociedades. Elas nos permitem sabermos a diferença entre o certo e o errado. Mas você já pensou o que seria da nossa sociedade sem leis? O que significa lei? Como que a nossa sociedade funcionaria sem nenhuma lei sendo aplicada? Aqui a gente tem uma imagem que mostra a inspeção de escravos que ocorria dentro do processo do tráfico negreiro aqui ao longo da história do Brasil durante séculos. Bom, lei. Lei é uma regra, uma prescrição, da prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob a pena de sanções. Isso quer dizer que se você não cumpre uma determinada lei, você, como qualquer indivíduo da sociedade, isso, claro, prescrito num sentido geral, infelizmente nós podemos ver que isso não ocorre ao longo da história de uma maneira correta, nós vamos ver que se você não cumpre com a lei, você vai sofrer as consequências que podem ser sanções, tanto de multas, quanto de prisões, quanto de vários atos que podem vir a ocorrer com o não cumprimento de uma lei. Aqui nós temos um mercado de escravos, que mostrava a realidade de como ocorria a venda de escravos no Brasil. Vamos dar uma olhada nessa notícia? Aqui tem uma notícia, durante a pandemia, as academias, muitas das academias de ginástica, elas acabaram sendo proibidas de serem usadas por causa de um grande número de contato de pessoas. E daí, aqui a gente está vendo uma notícia que mostra que a Câmara Municipal ela vai ser notificada por lei para permitir e abrir as academias. Então existiram leis durante toda essa pandemia que nós vivemos no mundo que acabavam às vezes fechando estabelecimentos, abrindo estabelecimentos, inclusive o uso da máscara está contida nessas leis que vão ser aplicadas durante a pandemia. E daí a gente pensa o seguinte, a criação de leis, elas para normalizarem na nossa sociedade são criadas a todo momento, conforme as mudanças na sociedade, algumas leis vão vir a existir ou podem mesmo ser modificadas. Você saberia dizer uma lei criada na contemporaneidade e o que ela propõe? Bom, vamos pensar nesse mundo todo que a gente está vivendo, nesses últimos quase 2 anos, em que a gente vem vivendo a pandemia e como muitas leis elas vão sendo alteradas. E vamos refletir agora sobre as leis que vão ser aplicadas dentro desse processo de abolição da escravidão aqui no Brasil. A gente vai ver sobre a Lei de Terras, que ela vai acontecer no ano de 1850 e visava organizar o país para um fim eventual do trabalho escravo. E, olha só,
A partir desse momento, a gente já vai começar a observar que já existia uma intenção de fim do trabalho escravo a partir do momento que nós pensamos na chegada dos imigrantes europeus aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada? Aqui a gente tem um quadro que mostra a chegada desses imigrantes e como isso tudo vai fazer parte de um conjunto de políticas que vão ser aplicadas, né, de um processo lento na história do Brasil até chegar à abolição da escravidão. E daí, quais foram as consequências da aprovação de lei de terras? Vamos ver mais de perto quais foram as consequências da aprovação dessa lei? Bom, com o fim do tráfico atlântico, ou seja, o fim do tráfico que a Inglaterra, principalmente, ela proibia o tráfico negreiro no Oceano Atlântico, principalmente inicialmente com as colônias que a Inglaterra tinha aqui na América, e depois, mais à frente, com a lei Bill Arbiden, onde a Inglaterra ela vai proibir o tráfico negreiro vindo aqui, né, onde, aliás, a Marinha Inglesa poderia até apreender navios que estivessem praticando o tráfico negreiro. Olha só, no Sudeste passou-se a comprar escravizados do Norte e Nordeste, onde a oferta de cativos era maior. Isso quer dizer, sabe o quê? Que apesar da proibição dessa lei de tráfico, né, que vinham escravizados de outro continente, o caso africano, aqui para o Brasil, para a América, aqui no Brasil a gente vai ter um contexto diferente. Vai acontecer que internamente dentro do Brasil eles vão acabar fazendo um processo de escravidão e de tráfico interno. Dentro da nação não vão vir escravizados de outro continente. A venda vai ocorrer internamente aqui. E além então do tráfico interprovincial, vai utilizar-se também o tráfico intraprovincial, ou seja, da transferência de cativos de áreas mais pobres para as áreas mais ricas. No tráfico intraprovincial, negociaram-se cerca de 400 mil escravizados, a margem que se tem da época. Uma lei, ela existia, ela era descumprida e internamente as pessoas praticavam esse tráfico de escravizados. Chegamos à nossa primeira atividade. Gente, eu quero que vocês copiem, respondam no caderno de vocês, né, essa questão e a gente já retorna para ver se está tudo correto.
Vamos dar uma olhada nessa pergunta? Olha só. As leis criadas no segundo reinado visavam manter a ordem imposta e favorecer as elites econômicas, os grandes fazendeiros, as pessoas que tinham dinheiro, né? O que visava a lei de terras? E a resposta é: a lei de terras, ela visava, né, organizar o país para um fim eventual do trabalho escravo. Isso porque já se imaginava, claro, com outras nações proibindo o tráfico escravo, abolindo a escravidão, que em algum momento isso ia ocorrer aqui e era necessário organizar as coisas, tendo sido, né, votada poucos dias após a interrupção do tráfico. Bom, passamos aqui para a gente dar uma olhada no manuscrito da Lei de Terras de 1850, que vai então versar sobre a aplicação dessa lei. E a gente vai ver que a Lei de Terras ela vai possibilitar que as propriedades rurais reorganizassem as relações de trabalho no caso de fim da escravidão. Como nós vimos, é a partir desse momento que muitos imigrantes europeus vêm ao Brasil, começam a estabelecer relações de parceria, onde eles vão trabalhar nas terras, fazer uma organização de trabalho com muitos fazendeiros. Então, nós estávamos vivendo durante décadas, né? A gente está vivendo esse processo de algumas pequenas transformações que vão ocorrer. E a gente pode pensar o seguinte, que no governo de Dom Pedro II se aprova então essa lei de terras, e essa lei ela dizia o seguinte, que o indivíduo ele só podia se tornar dono de uma terra se ele comprasse essa terra. Então as terras, as fazendas, os locais onde iam ser feitos os engenhos, a pecuária, as produções agrícolas, deveriam ser propriedade de um indivíduo se ele comprasse. E olha só, se fosse por uma doação ou tomar posse como uma invasão da terra, isso era totalmente proibido. Olha só, todos os proprietários de terra eles tinham que pagar um imposto sobre ela. Então não bastava apenas ter a posse do documento legalizado da compra dessas terras. Ele também deveria pagar um imposto sobre ela. Isso quer dizer que os ex-escravos, porque claro, nesse momento vão existir num número muito pequeno alguns indivíduos que conseguem comprar um documento de liberdade, né, que eles chamavam de alforria, conseguiam se tornar indivíduos livres, mas esses ex-escravos, os imigrantes que vinham numa condição de bastante miséria para cá, tentando ter uma vida melhor, os pobres, eles estavam excluídos do acesso à terra, pois eles não tinham dinheiro e nem condições de poder comprar uma terra, muito menos de pagar os impostos dessa terra. Chegamos à nossa segunda atividade. Quero que vocês copiem, respondam no caderno essa atividade e a gente já volta daqui a alguns minutos para ver se está tudo correto.
Então, vamos dar uma olhada nessa pergunta. A pergunta era a seguinte: a que indivíduos a lei de terras acabava excluindo do poder de compra das terras? E a gente vai ver que os indivíduos que não vão ter esse poder, né, de ser proprietários de uma terra vão ser os ex-escravos, os imigrantes e os pobres, que estavam excluídos do acesso à terra, pois não tinham dinheiro e nem condições de pagar pela terra, bem como seus impostos cobrados, né, como propriedade dessa terra. Bom, a gente viu sobre a lei de terras e agora a gente vai dar uma olhada sobre uma outra lei que vai ser criada ali nesse mesmo período, que é a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essas leis que vão começar a ser criadas, elas são muito importantes, porque elas vão, então, levando aos poucos até nós chegarmos ao processo definitivo da abolição da escravidão no Brasil. Bom, sob uma forte pressão da sociedade, do movimento de vários indivíduos que vão começar a exigir o fim da escravidão e mesmo de uma pressão de várias outras nações de fora, por exemplo, a Inglaterra, que já havia proibido a escravidão, o tráfico de escravos aqui, né, e poderia prender, inclusive, qualquer navio que estivesse praticando esse tráfico escravo, e várias outras nações que haviam abolido a escravidão. A gente vai ver que o Dom Pedro II, então, ele vai aprovar no ano de 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz foi um indivíduo bastante importante, um grande intelectual que participou ativamente, então, da construção dessa lei, né? E essa lei, ela vai proibir definitivamente a entrada de escravizados no Brasil. Veja só, não vamos confundir. As leis que a Inglaterra colocou, né, principalmente a lei Bill Harbden, elas vão proibir o tráfico no Atlântico. Já existia, então, toda essa proibição de vinda, né? Mas como a gente já pode observar, essas leis que existiam, elas ainda não eram configuradas, elas não eram realizadas aqui. Então, se passava por cima das leis existentes. No entanto, em 1850, uma lei brasileira vai ser criada e ela vai proibir definitivamente, então, esse tráfico de escravizados africanos até aqui. Aqui nós temos uma imagem do Eusébio de Queiroz, né, o autor dessa lei. E aqui a gente tem um manuscrito de 1850 que vai relacionar essa ideia dos navios negreiros mais escandalosos. Isso quer dizer, os navios que mais traziam um número, né, grande de escravizados para cá, os tratos, né, de violência, os maus tratos que ocorriam com parte desses escravizados que vinham nesses porões de navios. Muitos deles, inclusive, não chegavam vivos até o Brasil, né? E como eles eram, né, então, enviados à África para recolher o maior número possível de negros antes de o governo pôr em prática a Lei Eusébio de Queiroz. Bom, e daí a gente pode pensar, tá, mas e como que a sociedade da época ela pensava sobre isso? A gente tem que pensar que durante o Brasil, tanto o Brasil colônia como o Brasil império, em que foi dominado ali, né, pelo reinado de Dom Pedro I e o Dom Pedro II, o Brasil ele sempre foi comandado por uma elite econômica. Nesse momento eram os grandes fazendeiros, inclusive donos de muitos escravos, donos de terras. Mas como que eles encaravam, essa elite econômica encarava todas essas transformações? Olha só, a elite imperial do Brasil Império, né, ela acreditava que só a imigração branca daria ao país cidadãos exemplares e ao imperador súditos fiéis. Tanto é que nesse período vai ser aplicada uma política chamada política do branqueamento da população brasileira. Uma política documentada, que se pretendia o benefício da vinda de muitos desses imigrantes europeus para a tentativa de, além de um trabalho que esses imigrantes trabalhariam aqui, uma tentativa de branquear a população brasileira, que nitidamente com esses milhares e milhares de escravizados africanos que vinham até aqui e que transformaram a nação em uma nação de afrodescendentes, ela fosse diminuída e a população
população começasse a embranquecer, né? A gente vai ver que então se imaginava o seguinte, que a mistura de sangue do negro com o branco poderia gerar uma possibilidade de redenção. Nesse sentido, essa elite econômica, ela achava que se ocorresse uma mistura maior de brancos vindo para cá, a população ela ia se render a um sentido de se tornar mais branca e melhorar. Isso tudo na visão dessa elite econômica brasileira. Aqui a gente tem um quadro que mostra, né, chamado A Redenção de Cã, que vai mostrar então uma figura de uma negra, né, e com uma família que já se mostra com características, com a pele mais miscigenada e embranquecendo, né? Chegamos na nossa terceira atividade. Eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, respondam, prestem bastante atenção e a gente já retorna para ver se essa resposta de vocês está correta. Vamos dar uma olhada nessa pergunta? Ela era o seguinte: os escravos, olha só essa frase, né? Os escravos morriam, mas as dívidas ficavam, e com elas os terrenos hipotecados. Esse é um trecho do discurso do Eusébio de Queiroz à Câmara de Deputados para comprovar a importância da lei imposta, né, proposta por ele. E daí, o que proibia a lei Eusébio de Queiroz? Bom, ela proibia definitivamente a entrada de escravizados no Brasil através do tráfico, né? Isso foi aprovado no ano de 1850. Bom, o que nós estudamos? O que a gente viu então nessa aula? Nós vimos que ao longo do processo, né, de abolição da escravidão no Brasil, que foi um processo bastante lento, nós vimos que foram aplicadas algumas leis. Dentre essas leis, nós vimos as leis de terras, que já tinham uma conotação de fazer com que os indivíduos só seriam proprietários de uma terra se pagassem impostos sobre elas e se comprassem essas terras, mas elas acabavam excluindo os ex-escravos, os imigrantes, excluindo os mais pobres de acabarem tendo a possibilidade de ter terras. Nós vimos também que vai ser aplicada em 1850 a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa vai ser a lei aplicada aqui no Brasil que definitivamente vai pôr fim ao tráfico, né, do escravo que vinha da África. E nós vamos ver que isso tudo vai fazer parte da grande transformação que está ocorrendo de uma maneira lenta aqui na história do Brasil. Essa foi a nossa aula, pessoal. Até a próxima!